Olá amigos e amigas, bem-vindos ao nosso canal No Amor de Deus. Hoje vamos falar sobre Herodes, o Grande. Falaremos nesse vídeo um pouco sobre o lado que talvez você ainda não conhecia dele. Eu sou o pastor Bruno e é um prazer ter você aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, o seu comentário também e preparar o seu copo com água, que após a mensagem estaremos em oração a Deus por sua vida. Bom, Mateus capítulo 2, versículo 16 diz assim: Então Herodes, vendo que foi iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos os seus arredores, segundo o tempo com precisão inquiria dos magos. Olha o que esse homem mandou fazer. Mandou exterminar as crianças. Herodes o Grande era o mais famoso dentre aqueles que levavam o nome. Herodes, nos tempos bíblicos, foi Herodes o Grande, o progenitor de um grande clã. Embora seu nome apareça nos textos sagrados, somente em conexão com o cenário histórico do nascimento de João o Batista, em Lucas 1, versículo 5, e no relato da vinda dos magos, em Mateus capítulo 2, o historiador Flávio Josefo dedicou tanto espaço a Herodes em sua obra, provando a importância que aquele historiador atribuía a esse monarca, o que ele fez ali em Jerusalém. Bom, o pai de Herodes, Antipas, casou-se com uma mulher árabe, e dessa união nasceram 5 filhos, e somente Herodes recebeu o nome grego. Alguns o consideravam, por isso então, um semi-judeu. Um judeu propriamente dito, um semi-judeu. Quem foi Herodes o Grande, amigos e amigas do canal No Amor de Deus? Até o nome desse homem significava descendente de heróis, e demonstra um pouco que o seu espírito judaico estava nele. Por quê? O pai dele colocou o nome dele baseado na mitologia grega, e esse nome parece que se cumpriu na vida dele. Por quê? Herodes o Grande foi um grande herói de quê? Da tenacidade, do dinamismo, da suntuosidade, da magnificência, mas sobretudo da crueldade e da brutalidade. Todos os seus heroísmos, amigos e amigas, se basearam em uma desmedida ambição, em um verdadeiro ato de domínio, que foi o motivo inicial de todos os procedimentos de Herodes. Ele era muito esperto, muito sagaz. Para Herodes, Roma significava o trono de Jerusalém. Por isso, ele mantinha laços com os imperadores romanos. Herodes estava sempre com Roma e ao lado do seu imperador, o mais poderoso dos romanos. Mas pouco importava Roma para Herodes. Ele se interessava no seu próprio trono. E é uma verdade, Herodes era muito sagaz, você vai perceber isso. Depois de ser proclamado rei, o primeiro ato de Herodes foi foi o que? Subir entre Antônio e Otaviano ao Capitólio para oferecer a Júpiter o sacrifício de ações de graças. E isso revela a índole da religiosidade dele. Indica como seria a sucessiva política religiosa de seu longo reinado em Jerusalém. Enquanto ele dava continuidade à construção do templo de Jerusalém, ele também mandou erguer templos pagãos em honra a Roma e ao imperador em Samaria, em Cesareia e em outros lugares. Ele construía para o seu bel prazer, mas dava o nome ao imperador de Roma, homenageava Roma. Ele era muito sagaz. Segundo informações, ele não demonstrava nenhum respeito com as figuras mais veneráveis da religião judaica, pois designava
e destituía, conforme o seu querer, os sumos sacerdotes. E ele não privava em mandar arrancar a cabeça dos mais autorizados membros do Sinédrio, fariseu, doutores da lei, quando esses demonstravam pensar de modo diferente do dele. Ele era terrível, amigos. Herodes o Grande foi muito terrível. O historiador Flávio Josefo o descreveu como homem para todos indistintamente cruel, dominado pela cólera. Ele era assim, temperamento explosivo. Há quem diga que pode-se afirmar que Herodes foi um dos homens mais sanguinários da história. Lembrando que antes de Cristo, o tempo só contava de forma decrescente, ou seja, 10, 9, 8. E depois do nascimento de Cristo, passou a contar em ordem crescente. 1, 2, 3. Então, vamos ver o histórico de Herodes o Grande. Tire as suas conclusões. No ano 35, estamos falando da ordem decrescente, antes de Cristo, ele ordenou que afogasse em uma piscina em Jericó o seu cunhado Aristóbulo, a quem pouco antes ele tinha designado como sacerdote, ainda que o cunhado tivesse apenas 16 anos. Aristóbulo era irmão da sua mulher predileta. Pense bem como Herodes se comportava até entre os seus. No ano 29 a.C., ele cometeu o seu delito mais trágico, quando, por consequência de simples calúnia, na corte, ele então mandou matar sua mulher Mariane, por quem ele diz a história que ele amava loucamente, estava loucamente apaixonado. Assim que a sentença foi executada, Herodes ficou a ponto de enlouquecer. Alguns dizem que ele ficou a ponto de enlouquecer e mandava seus criados no palácio chamar em voz alta o nome dela, como se ela ainda vivesse. Mas poucos meses depois ele mandou matar sua sogra Alexandra, mãe de Mariane. Olha para você ver a crueldade desse homem. Por volta do ano 25 a.C., ele ordenou a morte de seu cunhado. E ele gostou tanto disso que ele mandou também matar alguns partidários amorreus. Mariane, a esposa que ele mandou matar, dera a Herodes vários filhos, a quem ele queria muito bem, porque as crianças faziam ele lembrar da sua esposa que ele mandou matar. Ele tinha filhos chamados Alexandre e Aristóbulo, que foram enviados por Herodes a Roma para ser educado ali. E encontrou ali em Roma a benevolência, da corte, os cuidados do imperador, dos filhos de Herodes. Mas os filhos, voltando a Jerusalém, Herodes mandou matá-los, mesmo tendo o imperador feito o possível para evitar essa atrocidade. Ele acusou os meninos, ele quis matar e matou. Foi por causa disso que o imperador pronunciou uma frase que passou para a história, quando ele disse que valia mais para Herodes um porco do que o filho dele. Pois na verdade Herodes, como judaizado, ele não podia comer carne de porco, então não os matava. Em contrapartida, ele matava os seus próprios filhos. Depois de ter mandado matar Alexandre, Aristóbulo, Herodes também ordenou que matassem 300 oficiais acusados de serem partidários dos jovens, entregando-os à ira do povo. Sim, no ano 4, vamos dizer assim, 5 dias antes da sua morte, ele mandou matar o seu primogênito, Antípater, a quem havia designado como herdeiro de todo o trono. Para você ver como esse homem agia. Essa morte parece ter o satisfazido tanto que mesmo
em desesperadas condições de saúde, por causa dessa execução, pareceu que ele melhorou e se recuperou. E o que aconteceu? Herodes, já estando a ponto de morrer, ele quis concluir sua vida com um ato que seria digno do resumo dos anteriores, a crueldade. Ele sabia que a sua morte havia de produzir um vívido júbilo entre os seus vassalos. E ele desejava, porém, ser conduzido à tumba entre copiosas lágrimas. Sim, amigos, com tal objetivo, ele convocou em Jerusalém, em Jericó, melhor dizendo, onde ele estava enfermo, muitos judeus ilustres de todos os grupos religiosos do reino. E quando eles estavam ali reunidos, Herodes ordenou que eles fossem presos e colocados no hipódromo. E recomendou com insistência aos seus familiares que todos aqueles homens fossem degolados depois da sua morte, dentro do próprio hipódromo. Dessa forma, ele conseguiria a façanha de trazer lágrimas copiosas, mas as pessoas estariam chorando pelos seus familiares mortos e não por Herodes. Mas associada à morte dele, ele cumpriria, ele conseguiria que as lágrimas acontecessem no seu velório. Mas há muitos não acreditam que isso não tenha acontecido, que isso tenha acontecido. E eu espero que também não tenha acontecido. Mas vindo de Herodes, não me causa estranheza, já que muito pouco antes de morrer, ele havia mandado degolar na vizinha Belém algumas dezenas de crianças de 2 anos para baixo, entre as quais acreditava que tinha uma criança que ameaçava o seu trono, Jesus Cristo. Esse fato ele entra muito em consonância também com o caráter que Mateus, capítulo 2, versículo 18 e 16, nos afirma. Bom, tire as suas conclusões, amigos e amigas. O que você tem a dizer sobre esse tema, sobre esse assunto particular? Vamos fazer a nossa oração. Querido Deus, ilumina meu amigo e minha amiga, e que ele possa, meu Deus, entender que Cristo veio, enfrentou todos os perigos, até chegar na cruz, o tempo do Senhor, para morrer em nosso lugar, para que nós fôssemos salvos, alcançados pela misericórdia e graça divina. Senhor, ilumina este meu amigo e minha amiga, que está passando um momento difícil da vida, que ele possa ter esperança em Cristo, que também foi vítima de tantos perigos, incompreensão, mas o Senhor o guardou porque tinha um propósito. E o Senhor tem um propósito na vida deste amigo, dessa amiga. Então abençoe ele, abençoe ela neste momento. Nós te pedimos, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Beba sua água, meu amigo, minha amiga. Que Deus te abençoe poderosamente. Bom, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo, o que está pensando? Aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pessoal, sendo membro do corpo de Cristo, através de uma igreja evangélica pentecostal, conforme ele ordena em Mateus 28, 19 e 20 e Lucas 10, 16. Amigos e amigas, eu sei que tem pessoas que são resistentes ainda a frequentar a igreja. Um dia eu fui, mas essa resistência saiu quando Deus tocou em meu coração através do Espírito Santo, tocando seu coração agora. E está dizendo para você que nós não podemos viver fora das organizações. Somos rodeados por elas. Nelas nascemos, vivemos e morremos. E a igreja cristã, ou seja, os templos, também são organizações levantadas para trabalhar a sua fé e trabalhar a sua vida para com Deus. Amigos e amigas, a igreja cristã, não a cientificamente cristã e nem a nominalmente cristã, é uma embaixada de Deus com seus embaixadores que darão legalidade ao seu ato de fé. Isto, diante de Deus, o reino de Deus, de entregar a sua vida ao comando do Senhor Jesus Cristo. Sim, escreverão o seu nome através desses embaixadores no livro da vida. As autoridades deste mundo não podem fazer isso por você, amigo e amiga. Mas os embaixadores sim. Então meu conselho, amigo, é que você
busque uma igreja de Deus, congregue nela, tornando-se um só corpo com ela e siga as instruções que Deus ordenou sobre o envio dos embaixadores em Lucas 10,16. Seja você também um embaixador de Cristo, uma testemunha dos feitos do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe, um forte abraço, fique todos no amor de Deus.